Seu corpo brilha. Ele emite uma luz bem fraquinha que fica mais forte por volta das 3, 4 horas da tarde. O ruim é que esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos conseguem ver. Os humanos são os únicos animais que têm queixo. Até nossos parentes genéticos mais próximos, que são os gorilas e chimpanzés, não têm esse pedaço de osso que estica a mandíbula para frente. As mandíbulas inferiores dos animais curvam para baixo e para trás dos dentes frontais. Os cientistas ainda não sabem explicar esse mistério. Há diversas opiniões sobre por que as pessoas são assim. Alguns pesquisadores acham que os queixos nos ajudam a mastigar a comida. Outros estão certos de que isso tem a ver com a fala. E alguns gatos pingados acham que o queixo só serve mesmo pra gente ter um cavanhaque. O elemento mais abundante no corpo humano é o oxigênio, são 65%, mas ele também contém lítio, cobalto, ouro e urânio. O mais raro é o rádio. Em média, os humanos bocejam 20 vezes por dia, parcialmente de forma espontânea, como quando você está cansado, mas às vezes por alguém ter bocejado perto de você. Os cientistas acham que isso pode ser uma coisa chamada espelhamento social. Geralmente, quando os animais imitam os outros, é porque reconhecem alguma ação como útil, então resolvem fazer o mesmo. Com os humanos, isso acontece quando alguém cruza as pernas, ri, sorri para você ou boceja. O ácido do seu estômago quebra os alimentos que você come e os transforma em partículas fáceis de digerir. Ele também barra patógenos nojentos e micróbios que podem te deixar doente. Na verdade, seu ácido estomacal é tão forte que consegue dissolver osso e metal. Mas não vá comer latinhas de refrigerante, isso provavelmente não acabará bem. Seu cérebro tem mais de 86 bilhões de células nervosas. Todas ficam unidas por meio de 100 trilhões de conexões. Isso é mais que o número de estrelas da Via Láctea. Existe uma boa chance de você adivinhar o nome de uma pessoa observando a aparência dela. Pesquisadores mostraram retratos para um grupo de pessoas com 4 nomes escritos abaixo deles. Elas precisavam escolher o nome certo para cada um. A lei do acaso diz que você vai adivinhar o nome 25% das vezes, mas nessa pesquisa, as pessoas acertaram os nomes em uma média de 25% a 40%. E olha que mais de 94 mil rostos foram mostrados. Digamos que um homem se chama Bob. As pessoas vão esperar que ele tenha o rosto mais redondo que o do Tim. Elas também esperam que o Bruno seja mais alegre e disposto a se socializar, o que acaba afetando sua aparência facial de alguma forma. Uma mulher chamada Catarina pode ser considerada mais séria, estudiosa e concentrada. Isso pode até influenciar os músculos faciais dela. Quando os romanos antigos flexionavam seus bíceps, eles achavam que seus músculos se pareciam com ratos. É por isso que a palavra músculo significa ratinho em latim. Seu pulmão esquerdo é menor que o direito, pois ele divide espaço com o coração. Alguns especialistas achavam que conseguíamos distinguir 10 mil aromas, mas um estudo recente mostrou que os seres humanos conseguem reconhecer 1 trilhão de cheiros. Os millennials, que são pessoas que nasceram entre 1981 e 1996, são mais esquecidos que as pessoas mais velhas. O motivo desses esquecimentos é o alto nível de estresse. Então, relaxe! Alguns cientistas acham que as digitais servem para termos uma melhor pegada, mas outros acreditam que elas servem para ajudar a absorver água, para que a pele estique quando necessário, protegendo os dedos de algum dano. Existe também uma teoria que diz que as digitais melhoram o tato. O café quente pode ser mais saboroso que o frio. Os receptores das suas papilas gustativas são mais sensíveis quando o alimento está em temperatura ambiente ou um pouco mais quente. O café quente pode parecer menos amargo, pois as papilas que detectam o amargor ficam mais sensíveis quando o café está frio. A maior molécula do corpo humano é o cromossomo 1. Uma célula humana tem 23 pares de cromossomos, e cada cromossomo 1 é composto por 10 bilhões de átomos. Você inspira 25 sextilhões de moléculas de uma só vez. Isso é 25 seguido de 21 zeros. Quando você está andando mais rápido, sente em determinado ponto uma necessidade natural de começar a correr. Seu corpo quer que você decida logo. É para andar ou para correr? Então, se estiver andando mais rápido, isso vai te forçar inconscientemente a começar a correr. Há uma teoria que diz que gastamos mais energia caminhando rápido do que correndo. Então, essa é uma estratégia do corpo para poupar energia. Seu dedo mindinho não tem nada de inho. Sem ele, sua mão perderia grande parte da força. Seus dedos indicador e médio cooperam com o polegar para pegar e pinçar. E o seu dedo mínimo, junto com o anular, é que fornece força para pegar as coisas. O órgão mais gordo do corpo humano é o cérebro. A gordura compõe pelo menos 60% do peso seco dele. Essa característica fez o cérebro entrar para o Guinness Book. O cérebro contém cerca de 25% do colesterol do corpo, que é vital para seu bem-estar. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur.
Ele consegue sustentar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. O mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, ou seja, são duros e elásticos ao mesmo tempo. As unhas das mãos crescem 2 vezes mais rápido que a dos pés. Leva 15 meses e meio para as unhas dos pés crescerem um pouco menos de 3 centímetros, mas só 7 meses para as das mãos atingirem esse mesmo tamanho. A camada externa da pele é mais espessa nos pés do que em outras partes do corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar batendo mesmo depois de ser desconectado do corpo. Os vasos sanguíneos do seu corpo são longos o suficiente para dar 2 voltas e mais um pouco ao redor da Terra. A ideia de que usamos apenas 10% de nossos cérebros não passa de um mito. Em qualquer momento você usa quase 100% dele. Caso contrário, não conseguiria fazer coisas simples como tomar uma xícara de café. Mais de 70% do nosso cérebro é feito de água e ele precisa de 20% do oxigênio do corpo. A vida útil de um pelo de sobrancelha é de cerca de 4 meses. O corpo de uma pessoa que pesa 50 quilos contém 40 colheres de sopa de sal. Se fosse possível alisar as rugas do seu cérebro, ele seria do tamanho de uma fronha. O cérebro é enrugado por não haver muito espaço no crânio, então ele vai se dobrando à medida que cresce. Mas não tente alisar seu cérebro para comprovar isso, tá? Passamos 40% de nossas vidas com os olhos fechados. Grande parte desse tempo se refere ao período em que estamos dormindo, mas piscar também conta, ou quando estamos saboreando uma comida gostosa. Você produz cerca de 40 mil litros de saliva ao longo da vida. É cuspe suficiente para encher 500 banheiras. Nem sei o que dizer. O maior fluxo sanguíneo do corpo não está no coração, nem no cérebro, está nos rins. É super difícil ter noção do quão pequeno é um átomo, mas pense da seguinte forma. Seu corpo é composto por impressionantes 7 octilhões de átomos. Parece um 7 sendo perseguido por uma multidão de zeros. Em um adulto, o sangue compõe entre 7 e 8% do seu peso corporal total. Cerca de 55% do seu sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos brancos e vermelhos, e as plaquetas, elas formam os coágulos e impedem sangramentos. É impossível respirar e engolir ao mesmo tempo. O alimento que você engole e o ar que você respira passam pela mesma parte da garganta no começo. Só um pouco depois, a passagem se divide entre esôfago, para alimentos e líquidos, e traqueia, para o ar. Quando você engole, sua via aérea é automaticamente fechada. Isso impede que você inspire comida sem querer. Mas de vez em quando isso acontece. Existe um nome para o ronco que seu estômago faz quando está com fome: borborigmo. A comida leva entre 6 e 8 horas para viajar pelo seu estômago e intestino delgado. O motivo? Seu corpo está tentando absorver todos os nutrientes. A ideia de que a língua tem zonas de sabores é um mito. Todas as papilas gustativas conseguem detectar os 5 sabores, mas alguns receptores são mais responsivos que outros. Os seres humanos são os únicos animais que adiam o sono. Lembre-se de dormir o suficiente, hein?